Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Efésios capítulo 5, versículo 21. Abra, por favor, a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 21. E aí, os versículos seguintes nós vamos ler juntos, vamos ouvir a palavra de Deus, abrir o nosso coração para a instrução que o Senhor tem a nos dar agora. Olha, segunda-feira, primeiro dia assim útil da semana, né, de trabalho. A gente já se prepara para viver aí uma semana novinha, inteirinha pela frente. E a palavra de Deus já bem cedo vem dar direção, vem colocar no rumo o nosso coração. Nós ficamos muito gratos a Deus por isso. Então, vamos ouvir juntos a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 5, versículos do 21 até o versículo 6, até o capítulo 6, versículo 4. Diz assim: Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam aos maridos como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Por outro lado, como a igreja se submete a Cristo, que as mulheres também se submetam em tudo a seus maridos. E maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho de água. Pois ele quis apresentá-la a si mesmo toda bela, sem mancha, nem ruga ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. É assim que os maridos devem amar suas esposas, como amam seu próprio corpo. Aquele que ama a sua esposa está amando a si mesmo. Ninguém jamais odiou sua própria carne, pelo contrário, alimenta e cerca de cuidado, como Cristo faz com a igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande. Eu digo isto com referência a Cristo e a igreja. Em suma, cada um de vós também ame a sua esposa como a si mesmo, e que a esposa tenha respeito pelo marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é de justiça. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que sejas feliz, tenhas longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis revolta nos vossos filhos. Antes, educai-os com uma pedagogia inspirada no Senhor. Nós vamos ficar por aqui, mas depois você pode ler aqui onde está escravos e senhores, porque não é a nossa realidade hoje de escravos e senhores, graças a Deus, mas é de empregado e patrão. Quantas pessoas trabalham e tem ali, naquele que o emprega, alguém que faz às vezes aí de mesmo um senhor, não é? Com um S bem minúsculo aí, mas um senhor. De alguém que conta com o seu serviço, com alguém que te traz um salário no final do mês. E esta relação também precisa ser permeada por Deus. Você pode depois continuar esta leitura
porque a nossa partilha de hoje também se aplica a ela. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha como começa esta palavra dizendo: não é simplesmente mulher seja submissa ao seu marido, ou marido seja submisso à sua mulher. Sede submissos uns aos outros. O marido também deve se sujeitar à mulher, e a mulher deve se sujeitar ao marido, deve se submeter. O que é submissão? Olha, para a gente entender é só separar a palavra sub e missão. Submeter-se, colocar-se em submissão, é você pôr-se por baixo da missão do outro para dar suporte à missão da outra pessoa. Muitas vezes a gente assistindo esses filmes policiais, não é? Alguns recebem uma missão. E quando eles recebem uma missão, nunca esta missão é executada sozinho. Porque até mesmo no momento em que recebeu a missão, tem um grupo por trás observando se a missão vai ser cumprida, em contato por telefone, em contato por rádio, não é? Às vezes vai uma equipe de apoio. Essa equipe de apoio, aqueles que estão em contato por telefone, por rádio, estão submissos. Naquele momento estão submissos. Como assim? Eles estão sendo suporte para que aquela missão aconteça. Às vezes os pais vão se submeter aos filhos. Porque o seu filho vai ter uma missão, a sua filha vai ter uma missão. E você vai ter que dar suporte para a missão dele. Quantos pais ficaram assim, assustados num primeiro momento, chocados, quando ouviram o seu filho ou a sua filha dizerem que iam se consagrar a Deus, o rapaz dizendo que ia se tornar um padre, que ia entregar-se ao serviço do Senhor. E num primeiro momento foi um susto, não é verdade? Você que é mãe, você que é pai de uma pessoa que se entregou à missão pelo Evangelho, que o diga, não é verdade? Mas depois a família inteira deu apoio, apoiou, fez o possível para ajudar. Isso é se submeter. Poderia ter se revoltado, poderia ter ficado contra sempre, mas não, chegou um momento que compreendeu e disse: eu vou ajudar, eu vou me colocar aí como um suporte para a missão. Isso é a gente se submeter. E dentro de casa, marido e mulher precisam estar submissos um ao outro no temor do Senhor. Não é se submeter por medo. Não é se submeter por falta de opção. Eu tenho que me submeter porque senão é uma briga todo dia. Eu tenho que me submeter porque senão meu casamento vai terminar em separação. Eu tenho que me submeter ao que essa mulher pensa, porque cada vez que eu a contrario, é uma discussão sem fim dentro de casa, eu não tenho paz, os meninos também não. Eu tenho que me submeter porque meu marido ele não pode ser contrariado, que ele fica logo valente, fica bruto. Não é por esse motivo que nós nos submetemos. Nós nos submetemos porque nós sabemos que Deus está no meio do casal. Que Deus se faz presente no seio daquela família. Que aquela família tem uma missão. E que o pai tem uma missão, e que a mãe tem uma missão, e que sem o apoio do marido, a mulher não vai conseguir realizar a missão dela. E sem o apoio da esposa, o marido não vai conseguir realizar a missão dele. Então, queridos, submetei-vos uns aos outros, por amor a Deus, por temor de Cristo, e não por medo um do outro, por medo de separar, por medo de perder os bens, por medo dos filhos ficarem sem pai, sem mãe, mas porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Porque você prima pelo bem da sua casa e da sua família. Então, às vezes, você perde para que o outro possa ganhar. Porque para a gente dar apoio à missão do outro, nós temos que deixar certos afazeres nossos. Muitas vezes eu gostaria de fazer aquilo que me apraz, aquilo que é mais agradável para mim, mas tem momentos que não dá, eu preciso ser apoio para minha esposa. Então eu deixo o que eu queria fazer para fazer o que eu preciso, para ajudar que ela possa realizar a missão dela. Isso é submissão. E aí continua dizendo: as mulheres sejam submissas ao seu marido, como quem se submete ao Senhor, como quem se submete a Jesus. Pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é a cabeça da igreja, seu corpo,
do qual Ele é o Salvador. E tem muita gente que até brincando às vezes, não é, faz umas comparações, mas que são interessantes, não é? Eu ouvi alguém comentando dizendo assim, o marido é a cabeça, mas a esposa é o pescoço. E a cabeça vira para onde o pescoço manda. Se o pescoço virar para cá, a cabeça vai virar junto. Se o pescoço virar para lá, a cabeça vai virar junto. É verdade. O pescoço leva a cabeça para um lado e para o outro, mas a cabeça também manda no pescoço. E assim uma não vive sem a outra. Se a cabeça quiser ser mais importante, se separar do pescoço, você imagina o que vai acontecer, não é verdade? Se o pescoço disser, olha, eu não sou a cabeça, eu vou viver a minha vida, o que vai acontecer com ele? Então, nós sabemos que nós estamos intimamente unidos uns aos outros e que nós precisamos uns dos outros. Mulher, se submeta ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Por outro lado, como a igreja se submete a Cristo, que as mulheres também se submetam em tudo a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres. Quem ama abusa? Não abusa. Quando a gente ama alguém, a gente respeita. E amar é também dar espaço para a pessoa. Porque amar é a gente ter zelo, é a gente ter cuidado, mas amar é também a gente não sufocar a pessoa. Você vai preparar um jardim. Se toda hora você põe adubo, se toda hora você rega a planta, você vai matar a planta. Vai matar por excesso de cuidado. Você vai afogar a planta com tanta água. Você vai pôr adubo demais. Vai com calma. A planta também precisa de outras coisas, como por exemplo, ar para ela respirar. Se afasta um pouquinho. Deixa ela ter o espaço dela, espera o tempo dela se desenvolver, dela criar raízes, dela estender seus ramos. No momento certo vai ter a poda, você vai poder se aproximar, fazer os cortes, vai poder guiar a planta ali direitinho, vai ficar uma planta bonita, bem cuidada, vistosa, não é? Mas entre as coisas que você faz por ela, uma delas é respeitar o tempo e dar espaço. Uma amizade para poder crescer precisa de um certo espaço. Um casamento para florescer, a gente precisa também deixar o outro respirar. No amor, não há abuso. Ser marido não é ser dono. Ser esposa não é ser dona. Ser marido e ser esposa um do outro é ter comunhão com aquela pessoa. É ser suporte para ele. É respeitá-lo todos os dias da vida. É respeitá-la todos os dias da vida. E muitas vezes, por amor, saber ali acolher, admitir, aceitar. Em outras palavras, respeitar o tempo e os processos que a outra pessoa vive. Dar tempo ao tempo e dar tempo ao outro. Então, se a palavra nos manda submeter-vos uns aos outros, por outro lado ela diz, amai. E quem ama não exige do outro aquilo que não é justo, aquilo que não é direito, aquilo que está além das forças da outra pessoa. Quem ama não desrespeita. Quem ama não agride. Marido, esposas, submetei-vos aos vossos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres. Amai, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Você já amou a sua esposa ao ponto de se entregar por ela? Porque diz ali em cima, submetei-vos ao marido. Mas aqui embaixo diz que eu preciso amar tanto a minha esposa que eu seja capaz de me entregar à morte por ela. E tem gente que fica pensando, eu morreria pela minha esposa. Eu morreria quando? Se um bandido invadisse a minha casa, eu não deixava tocar na minha mulher, eu daria a minha vida para defendê-la. Ótimo. Que mais? Não, se ela estivesse correndo um risco, eu arriscaria a minha vida para poder salvá-la. Ótimo. E o que mais? Porque para a gente salvar e dar a vida por uma pessoa nesses grandes momentos, nós temos que estar disposto a dar a vida nos pequenos momentos. Para morrer numa situação heróica como essa, a gente tem que treinar a morrer nas pequenas situações de todos os dias.
Tem muita gente que fica esperando o martírio sangrento, numa oportunidade que vai dar testemunho derramando sangue por Cristo. Mas se no dia a dia não dá testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, vai dar na hora do perigo, na hora do medo. Quem ama e é capaz de morrer, de dar a vida pela outra pessoa, vai treinando no dia a dia. Quando a pessoa eleva a voz e quer brigar, aí você pensa, não, se eu alimentar essa discussão, a gente vai se agredir, eu vou ferir, eu a amo, então eu vou calar. É você morrer para você mesmo. É quando você está fazendo projetos em algo que você quer gastar com você particularmente. Não é com a família, é com você. Já fez os seus planos, já fez os seus cálculos, você já sabe quanto que você vai pagar naquele aparelho, naquele equipamento, naquela ferramenta, naquela roupa, naquele carro que você tanto queria. Mas aí o outro vem até você e diz, poxa, mas eu queria tanto isso. E você percebe não só o anseio, o desejo, mas a necessidade no coração da outra pessoa. Aí você pensa, eu também queria muito o que eu estou desejando, mas o que eu quero pode esperar. É mais importante para mim, me faz mais feliz ver feliz a pessoa que eu amo. Isso é você morrer. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Sabe amar e morrer pela pessoa é quando você chega em casa à tarde, cansado, sem desejo de ouvir barulho nenhum, sem ter ninguém falando na sua cabeça e a sua esposa precisa conversar. Ou ela nem está procurando conversa, está quietinha, está calada, está triste. Aí você vai e desliga a televisão, pede para ela sentar do teu lado e pergunta, o que está acontecendo com você? Você está bem? Eu vi que você está triste. O que eu posso fazer para ajudar você? Me conta o que aconteceu nesse dia de hoje. Isso é a pessoa morrer para si mesma. A gente morrer para a gente mesmo é às vezes fazer o que a gente não está acostumado a fazer. Está acostumado a sair de casa de manhã cedo, passar o dia inteiro fora e voltar para casa no final do dia de trabalho. E nunca muda, é todo dia a mesma coisa. A gente morrer para a gente mesmo é fazer o exercício de no dia de hoje dizer, eu vou ser uma pessoa diferente. Diferente deste homem que eu estou acostumado a ser há muito tempo. Hoje esse homem velho que vive dentro de mim precisa morrer para dar espaço a um homem novo, que é capaz de manifestar o carinho, atenção, zelo. Você vai pegar o telefone, vai ligar em casa e vai dizer, senti falta, senti saudade, estou ligando para ver se está tudo bem. Você pode ter certeza que vai estranhar, se não é o seu costume. Mas olha, é um estranhar que faz bem, que é amor. Mas a pessoa que vai fazer mesmo um gesto tão simples assim, às vezes custa. Mas a gente vai morrendo para si mesmo, em pequenas coisas, para que o amor possa crescer. Marido, amai as vossas mulheres, a fim de santificar pela palavra. Jesus morreu pela igreja, a fim de santificá-la pela palavra, aquela igreja que ele purifica pelo banho de água, pois ele quis apresentá-la a si mesmo, toda bela, sem mancha, nem ruga, ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. Nosso Senhor Jesus Cristo se esmerou em fazer da esposa dele, que é a igreja, uma esposa melhor. Às vezes a gente vê um marido ou outro brincar e desmerecer a esposa, né? É tão triste isso. Às vezes faz piada com a figura da esposa, com a aparência da esposa, com as roupas que ela veste e deixa a esposa humilhada. Só que, meu amigo, é obrigação do marido tornar a sua esposa mais bela. Assim como Cristo se empenhou para que a sua igreja fosse. Porque ele quis apresentá-la a si mesmo, ele preparou-a para si mesmo, sem mancha, nem ruga ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. E isso custou a vida de Jesus. Às vezes para fazer a sua mulher uma mulher mais feliz, uma mulher melhor e até fisicamente mais bonita, isso vai custar para você.
vai custar tempo que você vai gastar com ela, vai custar incentivo, vai custar apoio, vai custar você se unir a ela nas atividades que ela tem que fazer. Ah, bem que ela podia estar mais magrinha, ótimo. No final do dia, quando você chegar em casa, põe um tênis, dá um tênis de presente para ela e diz, vamos fazer uma caminhada, vai caminhar junto com ela. Não só critique, mas seja um apoio. Isso é ser submisso. É nossa missão cuidar da gente mesmo. Não é o que essa palavra diz? Tem gente que pensa assim, que Deus não se preocupa com o nosso corpo, que a pessoa cuidar do corpo é um exagero, que todo cuidado com o corpo é vaidade. Vai com calma, que não tem nada disso escrito na palavra de Deus, não. O corpo que você recebeu, ele é santo, ele é sagrado. Cuidar dele não é um direito seu, é sua obrigação. Porque nenhum de nós foi feito para si mesmo, nós fomos feitos para os outros. Eu tenho obrigação de tomar um banho, me lavar direitinho, chegar aqui perfumadinho, bem vestido, limpo, porque ninguém tem que me aturar aqui. Sujo, maltrapilho, não é? E aqui não tem nada a ver com riqueza ou pobreza. Porque a pessoa pode estar ali até com um trapinho, mas um trapinho limpo e bem passado. Isso é cuidado, isso é zelo. A gente tem que aprender a cuidar de si próprio. Ah, mas onde está escrito isso? Está aqui, olha. É só ter um pouquinho de esperteza para interpretar. Aquele que ama a sua esposa está amando a si mesmo. Ninguém jamais odiou sua própria carne. Olha, pelo contrário, alimenta e cerca de cuidado. Você falou que alimenta, então quando diz cerca de cuidado não é da comida, porque já está dito antes. O que é cercar de cuidado da sua carne? É você higienizar o seu corpo. É você evitar as coisas que te machucam. É você não emagrecer demais. É você não engordar demais. É sabendo que você está doente, buscar um tratamento médico. É cobrir de zelo o seu corpo.